Quais habilidades sociais são desenvolvidas durante a educação infantil e por que são importantes para o futuro das crianças? Você já pensou sobre isso? Olá, ouvintes! Eu sou Marcos Tadeu, assessor pedagógico na Saber Educação e host do seu podcast oficial sobre gestão pública. Sabemos que a educação infantil é essencial para o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Desde a emenda constitucional 59, a matrícula na pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, aumentando a pressão sobre os municípios para garantir vagas e qualidade. Durante esta fase, do 0 aos 5 anos, habilidades sociais como comunicação, cooperação, resolução de conflitos são cultivadas, preparando as crianças para interações futuras e construção de relacionamentos saudáveis. Portanto, investir na educação infantil é garantir uma base sólida para o desempenho escolar futuro e para o desenvolvimento de indivíduos capazes de contribuir positivamente para a sociedade. Porém, nos últimos anos, houve avanços em acesso, principalmente na pré-escola, mas ainda há déficit de vagas em creches, sobretudo em regiões periféricas e municípios menores. Nessa semana, colocamos em foco o universo da educação infantil e a importância dessa etapa para o desenvolvimento dos nossos pequenos. E para conversar sobre essa jornada, recebemos hoje a professora Ângela de Paulo, especialista em formação integral, assessora pedagógica nas áreas de educação infantil, educação inclusiva, psicologia do desenvolvimento humano, psicanálise, primeira infância e desenvolvimento integral. Professora, seja bem-vinda e que currículo vasto. Quem é a professora Ângela? Obrigada, Marcos, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês nessa gravação. E a minha experiência acadêmica, ela está voltada muito para a primeira infância, né? Além de ser professora, eu também tenho como primeira graduação a psicologia e sempre trabalhei com os bebês e as crianças pequenas, né? Aí dos 0 aos 5 anos. E também tenho doutorado em psicologia escolar e desenvolvimento humano, né? Além de ter tido a experiência também, a oportunidade de fazer um pós-doutorado em educação, e olhando muito para essa rede também de contato entre os professores, né, na formação inicial e na formação continuada, e também essa ponte com a educação básica. Eu acho que essa pauta da educação infantil ela é muito importante para a gente, né, enquanto educadores e profissionais que lidam diretamente, né, tanto com os pequenos aí na educação infantil, quanto com os professores também, né. Então, a minha experiência profissional está muito voltada para a educação, especialmente para o desenvolvimento profissional de educadores, né. Então, eu trabalho no curso de pedagogia, no Singularidades, e também como coordenadora do curso, e olho muito para essas duas frentes, tanto para a educação infantil, né, para a formação de professores que atuam na educação infantil, tanto com bebês e crianças até 3 anos, quanto com professores que trabalham na pré-escola, né, com crianças aí de 4 até 5 anos. E também olho muito para essa saída da instituição, nessa saída da formação inicial e essa continuidade aí na pós-graduação, na extensão, onde eles vão atuar depois da faculdade. Então, acho que é uma oportunidade muito grande para a gente olhar também para essa ponte, que é um dos pilares da qualidade da educação infantil, né? Acho que dos pontos, assim, dos indicadores que faz ela ser tão importante é a gente olhar para a qualificação desses profissionais, né, dos educadores que trabalham com essa faixa etária. E eu destacaria 2 pontos que você trouxe nessa apresentação, que são muito importantes quando a gente fala da qualidade na educação infantil. Diferente dos anos iniciais do ensino fundamental, né, e de outras etapas também, né, do Fundamental 2, do ensino médio, a gente tem critérios de avaliação que são diferentes na educação infantil. Então, além de olhar para a formação, a gente também olha para as experiências de aprendizagem, a gente tem documentos oficiais, né, como você citou também, emenda constitucional, né, que fala sobre o acesso, né, a importância do acesso à pré-escola a partir dos 4 anos. Eu destacaria também 2 pontos aqui que a gente também precisa olhar para o 0 a 3, para esse acesso que, no âmbito nacional, os números oficiais indicam para a gente que a gente não tem nenhuma cobertura de 50% de bebês e crianças inseridos na educação básica, né? Então, assim, é um direito, mas como não é obrigatório, esse acesso ainda não está garantido nem o que ele deveria, né? Nem a metade do que deveria, né? Lá no PNE, quando ele foi divulgado lá em 2014. Então, eu destacaria isso como um desafio, né, como algo que a gente tem que continuar olhando e trabalhar para que esse dado melhore, né, não só o acesso, mas também a qualidade e a permanência desses bebês, dessas crianças pequenas nas escolas.
E o 4 e 5 a gente conseguiu dar grandes avanços, né? Eu acho que se a gente for olhar do ponto de vista histórico, a gente teve grandes avanços na educação básica, nessa pré-escola, né? Então, a gente tem, no âmbito nacional, mais de 90% de crianças oficialmente matriculadas. Isso não significa que todas as instituições tenham acesso de qualidade, né? Então, a gente vai, inclusive, abordar aqui alguns pontos importantes para a gente olhar, né? O acesso aos materiais, a qualidade das experiências que são oferecidas às crianças nessa faixa etária, o que elas podem aprender e desenvolver, né? Para ampliar esse desenvolvimento integral. Então, eu destacaria aqui pontos que são importantes para a gente olhar tanto a parte do 0 a 3, quanto a parte do 4 e 5. É. E, professora, a senhora traz aqui reflexões gigantescas e vários pontos aqui que a gente poderia aprofundar com bastante tempo. A questão que me chama mais atenção em relação à avaliação. Nós sabemos aqui que nessa faixa etária há uma resistência muito grande em tocar nessa temática. Como que seria a avaliação na educação infantil de forma que não se perdesse ali essa primeira infância? Excelente pergunta, Marcos. É, eu sei que tem um desafio quando a gente fala na palavra avaliação, porque os indicadores, os critérios de avaliação da educação infantil, eles são diferentes, mas não quer dizer que eles não existam, né? Então, eu vou destacar aqui um documento oficial que a gente tem na rede municipal de São Paulo. Eu sei que em outras redes municipais tem outros também, né? Mas a gente também tem um documento que chama INDIC, que são os indicadores de qualidade na educação infantil, que também são orientadores e são referências, né? Acho que a proposta é a gente olhar aqui alguns critérios e indicadores que revelam para a gente, que evidenciam como que a gente faz uma boa avaliação na educação infantil? Porque não necessariamente são as crianças que vão evidenciar isso, né? Então, não é um desempenho escolar, né? Como a gente faz lá nas outras etapas da educação básica, mas são olhares sensíveis para o desenvolvimento, para as diferentes expressões, para as diferentes linguagens, né? Então, a gente tem aí os bebês e as crianças pequenas que se expressam das mais variadas maneiras. A gente sabe que isso também é uma garantia de direitos, né? A gente tem desde a base nacional e mesmo das diretrizes curriculares lá de 2009, 2010, a garantia dos direitos de aprendizagem, né? Então, quando a gente fala do direito de conviver, de participar, de expressar, a gente está também garantindo para esses bebês e para essas crianças pequenas que eles consigam se expressar nas mais variadas linguagens. Então, a gente olhar para essas diferentes formas de expressão e de como os professores podem acompanhar essas diversas expressões por meio da mediação, da exploração, das diferentes linguagens, sejam elas imagens das artes visuais, da música, do teatro, elas entram em contato, né, desde cedo com diferentes formas de exploração. Então, as crianças também aprendem e se desenvolvem ao mesmo tempo. Então, explorar isso é uma forma de avaliar, né? A gente fala, na educação infantil tem um conceito que eu acho que todo mundo que trabalha com essa faixa etária conhece, que é a documentação pedagógica. Quando a gente organiza esses registros e quando a gente possibilita que os bebês, as crianças e a própria comunidade escolar, os familiares, todas as pessoas que trabalham na escola consigam acompanhar os processos, né, o registro do que foi feito, dos projetos pedagógicos e das atividades que foram realizadas ali, a gente possibilita que as crianças sejam avaliadas também. É uma forma de avaliação, né? Então, documentar o processo, documentar um processo de investigação, a gente, ao mesmo tempo, garante o protagonismo da criança, né, porque é um direito dela se expressar, participar dessa comunidade educacional, entrar em contato com diversas linguagens, se expressar por meio de desenhos, de fotografias, de documentários, de vídeos. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de explorar essas linguagens. Então, eu destacaria esse ponto, assim, sem julgamentos com a palavra avaliação, mas evidenciando que a avaliação na educação infantil ela tem uma especificidade, que é diferente das outras etapas, mas que também precisa ser olhada para a gente garantir também, né, o acesso, não só o acesso das crianças à escola, mas também a qualidade, a permanência e as interações, né, do que elas vão trabalhar ali com os professores. Nossa, a senhora traz aqui informações preciosíssimas. Inclusive, dentro ali do discurso dos professores, a gente ouve muito a questão dos direitos da aprendizagem, que estava presente aqui na sua fala, professora, que convergem aqui para os objetivos de aprendizagem, que também temos que associá-los aos... meu Deus, fugiu a palavra. Campos de experiência. Campos de experiências, exatamente. Que temos que associá-los também aos campos de experiências. Então, assim, eu sei que são coisas em algumas caixinhas, onde nós precisamos ali nos aprofundarmos em cada uma delas, mas olhando para essa perspectiva de campos de experiências, de BNCC, quais foram as contribuições desse documento normativo para a educação infantil?
Ótimo, boa pergunta também. Acho que esse documento ele veio validar e oficializar um trabalho que já tinha começado, né, anteriormente. Acho que eu vou destacar aqui um ponto importante que são os nossos referenciais curriculares, né, que foram divulgados aí em 98, né, 1998. O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, ele é um marco também, né, na educação infantil, porque ele foi um documento de apoio de referência para professores trabalharem em projetos, algumas modalidades, né, na educação infantil, né, olhando aí diferentes áreas, né, música, artes visuais, teatro, mas eu acho que a Base Nacional ela consolidou um olhar integral e integrado para a educação infantil, que foi pela via dos campos de experiência, a gente garante os direitos e esses conhecimentos, esses conteúdos, eles não estão disciplinares, assim, né? Eles não estão distribuídos de forma disciplinar como é no ensino fundamental. Eles estão integrados. Então, o campo de experiência, essa concepção de aprendizagem, ela veio marcar um olhar que a gente fala, né, que na educação infantil ela tem uma importância em si mesma. Ela não tem que ser vista como uma preparação para o fundamental, mas ela tem uma importância ali porque ela vai garantir direitos para a criança desde que ela nasce. Então, a gente não está olhando ela só como um sujeito que vai vir a ser no futuro, mas como um sujeito que é agora e que precisa se desenvolver agora, né? Seja ele com 6 meses de idade, seja com 2, com 3 anos. Então, a gente está falando de um sujeito que tem que ser, né, que tem que ter os seus direitos garantidos. Então, os campos de experiência, essa concepção veio garantir para a educação infantil um status de que a aprendizagem acontece por meio da experiência. Então, eu preciso ofertar para essa criança e para esse bebê experiências significativas, experiências que façam sentido, que estejam articuladas, tanto com os documentos oficiais, quanto também com os interesses que elas vão apresentar. Então, eu como professora, especialista da área, eu destacaria assim, a gente não está ali só para aplicar e implementar o que está nos documentos, né, o que está ali previsto, mas a gente também precisa ter uma observação sensível e uma escuta sensível para partir também dos saberes que as crianças já trazem, porque elas trazem saberes, elas têm uma história de vida que precisa ser reconhecida, valorizada, e a partir desse interesse que elas vão demonstrar, eu vou ofertando os conhecimentos que elas precisam aprender, né? Então, eu vou fazendo uma mediação entre os saberes que elas trazem e o que é garantia delas por direito, né? Então, acho que essa concepção é bem importante. Além de ser importante, nós podemos caminhar aqui para uma outra seara, que seria a seara de pensar em relação aos professores. Nós sabemos que a formação dos professores também é uma discussão muito grande, boa de nós termos aqui, em relação ao quanto eles estariam ali. Eu vou usar uma palavra muito entre aspas, preparados para essa nova concepção de educação que trouxe esses nossos documentos normativos. Como a senhora vislumbra aí a adaptabilidade desses docentes, mas sobretudo um pouquinho mais, como a gestão tem gerido essa formação docente para essas novas tendências? Excelente. Eu acho que essa pergunta faz a gente resgatar um ponto que você trouxe na apresentação desse episódio, que é a educação infantil ela é marcada por avanços e desafios, né? Então, assim, historicamente, eu vou destacar aqui só um recorte para a gente diferenciar o olhar para o 0 a 3 e depois o 4 e 5. O 0 a 3 ele tem muitos desafios porque a gente vem de um histórico muito marcado por uma abordagem assistencialista, né? Então, acho que o maior desafio de gestores, coordenadores pedagógicos e professores que trabalham com essa faixa etária desconstruir também esse olhar, né? Porque já foi historicamente uma marca de uma assistência social, né? Do âmbito da assistência social. E é muito recente esse olhar da educação, né? Recente eu digo assim, tem pouco mais de 30 anos, né? Que a gente tem o 0 a 3 como parte também da educação básica. Então, esse eu destacaria como um dos desafios principais, né? De olhar a gestão, a formação desses professores que atuam com essa faixa etária. O 4 e 5, acho que tem aí uma parte de professores com um olhar com mais intencionalidade, né, para essas práticas e para as ações pedagógicas que precisam acontecer. Então, acho que esse documento ele veio marcar um avanço histórico, mas esse avanço histórico também precisa ser acompanhado de uma boa formação de professores, né? Então, acho que uma das pontas aí responsáveis por esse avanço, também por essa qualificação profissional, são os gestores, né? Então, acho que esse é um ponto aí também para olhar para a importância das interações, das materialidades, da construção das rotinas com essa faixa etária. Acho que são pontos aí que eu destacaria como elementos importantes para essa formação, para esse desenvolvimento profissional também. Como é que esse educador constrói essa rotina? Como é que ele faz uma boa mediação de tempos, espaços, materiais? Como é que ele oferta isso de um modo satisfatório também, né, para essa faixa etária? Então, acho que esses aí são pontos de observação que são interessantes. E a senhora traz aqui uma vertente que também é fruto da nossa próxima inquietação.
Quando nós olhamos para a questão do desenvolvimento cognitivo, psicomotor desses estudantes, tem uma série de procedimentos que precisam ser adotados ali nessa primeira infância para garantir aí esse desenvolvimento pleno nos anos iniciais, finais e etc. Mas, sobretudo, aqui nesse olhar de materiais, quando nós falamos de materiais, há uma resistência muito grande na educação infantil em adquirir aí, por exemplo, conteúdos de sistema de ensino ou de material estruturado. Como que a senhora vê essa percepção de materiais nessa construção da identidade desse sujeito? Uhum. Acho que esse olhar de resistência, acho que ele vem muito do lugar de quem trabalha com educação infantil, com os bebês e as crianças pequenas, é, com o foco de que a gente não precisa, não deve, né? Acho que de acordo com os nossos documentos oficiais, a gente não deve escolarizar a educação infantil, no seguinte sentido: a educação infantil ela não tem que ser a reprodução ou a preparação do que vem depois, né? Então, como a gente está olhando a educação infantil como uma importância que ela tem em si mesma, então acho que a resistência vem muito desse lugar de que eu também, como professora, como especialista, preciso ter uma flexibilidade, né? A construção de uma rotina na educação infantil ela tem que ser flexível, né? Tem que ter um olhar sensível para esse bebê que está em desenvolvimento, para essa criança pequena que está em desenvolvimento, que está explorando o mundo. É claro que isso não significa que a gente não tem que ter um roteiro, um planejamento, né? Inclusive, na própria Base Nacional tem um conceito que é apresentado ali, que é a intencionalidade pedagógica. E a própria DCNEI, né, as diretrizes curriculares, elas apresentam para a gente o conceito de proposta pedagógica. Então, a gente tem que ter, sim, rotinas planejadas, intencionalidade no que a gente oferece, mas isso não precisa ser enrijecido, né, engessado. Então, acho que esse olhar assim, tem que ter um pouco de cuidado, né, quando a gente adota modelos muito prontos para a gente não enrijecer a ponto de deixar de escutar as crianças. Porque o modo de trabalhar na educação infantil ele também parte dessa sensibilidade, e dessa ética da escuta, da observação, que também são instrumentos de trabalho, também são nossas ferramentas de trabalho. Uma boa observação, uma escuta atenta, isso também tem que fazer parte de um bom planejamento, né? E nesse sentido, professor, em relação aos critérios de escolha de um bom material didático, para apoiar aí o docente em relação a essas rotinas, quais seriam esses critérios? Eu destacaria, Marcos, alguns critérios, assim, acho que eu destacaria critérios da apresentação visual, do senso estético, né, do que esses materiais apresentam. Acho que a gente tem que ver ali representado nesse material a diversidade das nossas infâncias brasileiras, né, que eu acho que isso também está previsto nos nossos documentos oficiais. A gente tem que ver ali crianças negras, indígenas, ribeirinhas, né, então acho que isso é uma marca, né? A gente tem um país muito diversificado, né? E acho que essa marca o senso estético que respeita essa diversidade, ele é importante. E em relação aos conteúdos e às propostas, eu destacaria como critérios o olhar para propostas que têm objetivos visíveis, assim, né? Que a gente consegue ver que são propostas intencionais, respeitosas com cada faixa etária, né? Porque a gente sabe que também a própria base prevê, né, objetivos de aprendizagem de acordo com cada faixa etária da educação infantil. Então, acho que tem que ter um respeito pela faixa etária, pela etapa do desenvolvimento, né, pelo qual a criança está passando. E acho que assim, os objetivos claros, a articulação das propostas e também um diálogo com a concepção de campo de experiência que a gente conversou há pouco, né? Então, acho que as propostas da educação infantil elas não podem estar segmentadas, né? Elas não são propostas disciplinares, mas elas são propostas que integram diferentes áreas. Então, numa proposta de culinária, por exemplo, eu preciso articular ali conteúdos que sejam de matemática, ciências, história. O campo do eu, outro e o nós, né, que vai me permitir reconhecer a minha identidade, a do outro e a do grupo. Então, esses saberes, eles precisam estar coerentes e integrados. Então, acho que isso são características que marcam assim bons materiais para a educação infantil. Muito bom, professora. Esclarecedor, assim, as suas colocações. E agora eu queria trazer aqui um pouquinho da família. Nós sabemos que nessa primeira infância ela está muito presente nessas unidades escolares ali. E essa parceria, como ela funciona? Como ela pode potencializar aí o desenvolvimento pleno dessa criança? Ótimo. A família, ela faz parte da educação infantil, né? E dificilmente um professor ou um gestor que trabalha com essa faixa etária vai trabalhar só com as crianças, né, ou só com os bebês. Então, a família nessa faixa etária, nessa parte, né, da educação básica, ela faz parte do processo. Ela está muito presente. Se a gente falar aqui dos bebês e das crianças menores, a gente está falando já da primeira experiência de vida escolar, né, desses sujeitos. Então, a família está ali muito presente. Então, acho que contar com esse apoio, com esse estabelecimento de uma parceria, a gente não está falando só também de conciliar com os documentos oficiais que também prevêem essa articulação, né? Mas a gente está falando
da construção de uma comunidade escolar, né, que prevê também a família como parte dessa comunidade, dando visibilidade também aos processos que são feitos ali, né? Então, quando a gente entra numa instituição de educação infantil, é muito comum que a gente veja nos murais, nas paredes, um pouco dos registros do que é feito ali, né? Das fotos, do processo de investigação. Então, é importante que a família também entenda o que é realizado ali, né? É diferente, por exemplo, a gente também fala de uma... É muito comum a gente ver familiares que questionam assim, mas por que que hoje em dia não se faz mais uma prática assim como era no meu tempo, né? Então, a gente tem também esses conflitos geracionais que aparecem e que são importantes de aparecer, até para a gente evidenciar também, né? Como que a gente lida com a aprendizagem da criança hoje, por que que a gente fala de processos de investigação, de projetos, por que que a gente convida, inclusive as famílias fazem parte da avaliação, dos indicadores de qualidade, né? Inclusive a conversa com a família, que os gestores têm com a família, também é parte desse processo, né? Então esse contato, essa ponte entre a escola e a família, ela é mais um dos critérios que compõem esse olhar para um bom processo de aprendizagem na educação infantil. Então acho que elas são parte, né? E também participantes aí também ativas, né? Exatamente, professora. E assim, trazendo aqui a sua fala de gestão, de pluralidade, de como garantir a equidade ali em relação à inclusão nessa faixa etária, que é um outro desafio gigantesco. Sim, a inclusão tem sido aí um desafio muito grande, né? A gente tem visto cada vez mais, acho que isso também se deve ao avanço das nossas políticas públicas, né? Eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos, né, em relação às políticas públicas de educação inclusiva, de um acesso aí, de viabilizar um acesso a uma educação equitativa. Então, se a gente viabiliza esses acessos e amplia essa discussão, a gente também permite que essas crianças cheguem mais à escola. Agora, não adianta só a gente criar políticas públicas e implementar sem isso vir também com toda uma rede de apoio, né? Acho que um dos grandes pontos não é só garantir o acesso, mas como é que a gente aumenta também a equipe que vai cuidar, né? Cuidar e acompanhar os processos de aprendizagem, né? Uma equipe que seja também um apoio pedagógico para essas crianças e para a própria família. Porque se a gente tem crianças ali, né, em situação de inclusão e que precisam de uma atenção especial, a gente tem desafios ali também que fazem parte, né? Então, às vezes, um dos desafios que a gente enfrenta é um professor dificilmente vai dar conta de todas as questões e as demandas que as crianças vão precisar nessa etapa. Eu destacaria na educação infantil 0 a 3, eu destacaria um ponto que é um começo da vida escolar. Então, assim, os professores estão olhando ali os primeiros sinais, os primeiros indícios do que pode ser um problema futuro, porque a gente ainda não está medindo o desempenho acadêmico, né, nessa faixa etária, estrito senso. Mas são olhares sutis, assim, né, da interação da criança no grupo, das interações, das brincadeiras, de como ela vai se colocar no grupo, como é que ela vai reagir às ofertas, né, pedagógicas. Então, acho que a gente tem um desafio aí que é a sensibilidade na educação infantil. Com 4 e 5, as demandas são mais complexas, né? Então, as crianças vão precisar se desenvolver tanto nas interações sociais, nos conflitos, e os conflitos são importantes nessa faixa etária também, porque elas aprendem por meio dos conflitos. Elas aprendem a se resolver, aprendem a desenvolver autonomia, a se colocar, a argumentar, a dizer, eu não gostei que aconteceu isso, mas por que que eu não gostei? Então, acho que tem aí desafios que são um pouco mais complexos no 4 e 5, né? Acho que os desafios da inclusão, eles acompanham toda a educação básica, não só a educação infantil. Agora, a educação infantil, especialmente, ela é o começo, né? Então, acho que ela precisaria ter um incentivo também, não só da implementação das políticas públicas, mas de como a gente amplia também a qualificação dos profissionais que trabalham com esse foco, né? Com esse E a tema. senhora trouxe aqui na sua fala a questão da rede de apoio, de uma equipe ali para conseguir fazer com que convirjam para esse desenvolvimento pleno desses estudantes. Pensando aqui na questão das políticas intersetoriais. Então, quando a gente olha ali para a saúde, assistência social, para a cultura, são fundamentais para garantir esse desenvolvimento pleno? Sim, elas são fundamentais, Marcos. Acho que foi excelente você ter destacado esse ponto, porque dificilmente a gente vai garantir um desenvolvimento pleno e integral se a gente não tiver essa articulação intersetorial, né? Essa articulação entre a saúde, a educação, a assistência, ela precisa acontecer, né? E quem viabiliza isso, acho que os professores que estão ali na ponta são os primeiros observadores, né, de que algo não vai bem, que precisa ser encaminhado, articulado, e são os gestores que principalmente fazem essa rede ser mobilizada, né? Então, assim, a família é uma ponta dessa rede de apoio. Mas a criança também precisa ter o apoio lá no posto de saúde, na UBS que ela vai, na assistência social. Às vezes a gente precisa mesmo acionar um centro de referência em assistência social para fazer parte do processo, desse acompanhamento. E eu destacaria aqui também um ponto que a gente também é responsável, né, enquanto educador, por essa criança que está ali na instituição, né? Então, não é só ela que é atendida, é uma família também que é beneficiada. E eu destacaria um ponto também dos professores, porque esse é um ponto, às vezes a gente olha muito só para a criança que precisa do apoio.
a inclusão. Mas quando a gente fala de inclusão e educação equitativa, a gente também tem que olhar para a saúde desse profissional que vai trabalhar lá, né? O professor que está ali sobrecarregado, com diversas demandas, ele também precisa ter essa rede de apoio fortalecida, né? Eu acho que esse olhar também para o desenvolvimento integral da criança, mas também para esse olhar integral, essa formação integral do educador que está ali olhando para esses processos, né? Então, assim, ele olha a criança no grupo também. Ele tem que olhar o grupo todo, conciliar todas as demandas, os objetivos de aprendizagem, conciliar as diferentes tarefas da rotina que fazem parte da rotina da jornada escolar e, ao mesmo tempo, também está bem para fazer tudo isso, né? Então, acho que esse olhar intersetorial, ele mobiliza diferentes profissionais. E, muitas vezes, essas instituições que são um apoio de referência em saúde, assistência social, a própria educação tem diretorias de ensino que tem também profissionais que fazem supervisão com os professores. Então, acho que, né, a rede municipal de São Paulo tem também esse apoio, né? Então, acho que, assim, muitas vezes eles não dão conta da demanda, né? Porque a demanda é sempre muito maior do que tem profissional ali na ponta para acompanhar. Mas eu destacaria isso como um ponto também importante, né? Eu acho que para o processo de aprendizagem ser bom, esse professor também precisa estar bem para acompanhar esse processo, né? Então, acho que essas políticas que viabilizam essa articulação intersetorial, elas são super importantes para que tudo funcione, né? E aqui nós entendemos que estamos negociando, dialogando com outros setores do órgão Uhum. público. Como que tem sido esse diálogo com esses outros gestores? Tem tido uma aderência, uma abertura em relação a essas parcerias com as redes públicas, com a educação? Tem sido fácil esse diálogo? Ai, nem sempre, Marcos. Acho que esse é um desafio, né? Eu acho que eu destacaria assim, não dá para a gente generalizar, né? Eu destacaria isso como um ponto que ainda é um desafio, né, dessa articulação intersetorial. A gente conhece tem uns exemplos assim, né, de alguns municípios brasileiros que conseguem viabilizar, mas é isso, são os gestores das escolas que precisam, né, também mobilizar esse acesso à rede de saúde, aos centros de referência em assistência social. Acho que isso tem sido um ponto também muito desafiador, assim, para que isso continue caminhando bem, porque é uma criança só, né, que passa por esses diferentes lugares e a família que vai levando, né, nessa articulação que mobiliza essas diferentes pontas aí do processo. Mas eu acho que algumas redes funcionam bem, agora são feitas por pessoas, né? Essas pessoas também precisam mobilizar e acompanhar os processos. A família também precisa se comprometer e participar também, né? Então acho que isso vai depender também muito do comprometimento, né? Do engajamento mesmo, assim, dos profissionais envolvidos. Angela, obrigado aí. Nós estamos aqui caminhando para o final, mas eu ainda tenho uma última provocação quando nós pensamos assim em relação ao impacto acadêmico dessa primeira infância nos anos iniciais, nos anos finais. Como que a gente vê isso refletido dentro desse processo? Ah, boa pergunta, né? Acho que eu posso destacar aqui também um ponto que aparece na própria Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC destaca um capítulo dedicado à transição entre a educação infantil e as zonas iniciais. E eu acho que essa transição, ela carrega muitos elementos importantes, né? Eu acho que se a gente for olhar todo o processo da educação infantil, né? O quanto que ele mobiliza aí as interações, as brincadeiras, que são os nossos eixos curriculares de educação infantil, né? A gente está falando de crianças que têm de ter acesso, né, também a experiências que vão ampliar esse repertório, ampliar as interações com o grupo, a convivência com a diferença, as habilidades de lidar com conflito, de desenvolver autonomia, de entrar em contato com diferentes linguagens, de saber se colocar, se expressar, argumentar e dialogar de diferentes maneiras. Então, provavelmente é uma criança que vai entrar no ensino fundamental com esse processo bem, assim, cuidado, né? Acho que com qualidade. Então, ela entra no primeiro ano com muitas experiências, né, com muita bagagem da sua vida escolar, do seu repertório, ampliação do repertório científico, cultural, e também, ao mesmo tempo, tendo os seus saberes respeitados, né, porque são crianças que trazem os seus próprios saberes, né, da sua própria história de vida, da sua convivência social. Então, acho que se isso tudo for bem valorizado e a gente tiver boas mediações na educação infantil, ela vai chegar lá no ensino fundamental com um repertório muito mais ampliado e com um olhar mais sensível também, né, para a sua própria experiência, assim, para o que ela viveu, né, para o que ela conseguiu consolidar também de aprendizagem, para poder entrar no primeiro ano aí mais preparada, né, acho que com mais repertório também para enfrentar os desafios que vão vir pela frente. Angela, queria muito agradecer a sua presença, o seu papo potente aqui, as suas reflexões significativas e de forma muito rápida aqui para gente. Quais são as suas recomendações, as suas orientações, as suas dicas para quem está nos ouvindo?
Eu destacaria que, assim, para professores, eu destacaria que é muito importante a gente olhar para as nossas qualidades das interações, né, de proporcionar experiências de aprendizagem que sejam significativas, que mobilizem as crianças, né, nesse sentido de promover interações, convive com as diferenças, né, acho que isso tudo faz parte de uma educação equitativa e que valoriza as diversidades e as diferenças, né, e sempre, acho que na educação infantil, acho que uma marca da educação infantil é proporcionar essas brincadeiras por meio essa aprendizagem por meio das brincadeiras, né? Acho que valorizar isso, porque acho que é um ponto aí de referência para a educação infantil, né? E eu acho que o que vem depois é uma consequência de um processo bem construído, bem consolidado, né? E entender que o desenvolvimento ele vai acompanhar, né, a criança. Eu acho que se a gente conseguir garantir isso desde o primeiro, né, desde a primeira infância, acho que é um passo aí importante também para a gente garantir um desenvolvimento integral aí nessa faixa etária. Chegamos ao fim de mais um episódio e espero que essa conversa tenha ajudado você, em casa, gestor e gestora da educação pública, a refletir sobre os desafios e também sobre as oportunidades que temos na educação infantil. Lembre-se, investir nessa etapa é investir no futuro das nossas crianças e no desenvolvimento do seu município. Se você gostou do episódio de hoje, siga nosso perfil no Spotify e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. E se preferir também, estamos no YouTube e no Instagram, através do @saberedu. Sempre trazendo conteúdos para apoiar sua gestão. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o nosso próximo episódio.